Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Pego Camargos e sou professor também da turma do 8º ano, professor de História, e hoje estamos junto com você do 8º ano. E antes de nós começarmos mais uma aula sobre a história do nosso país, a história do Brasil, eu quero dar aqueles bons e velhos recados. Primeiro deles, você que está assistindo a aula pela internet, você que está acessando o aplicativo Google Classroom, Aula Paraná, o que você precisa fazer? Vai lá no aplicativo, vai lá na aula, clica na atividade, responde a atividade, envia a atividade e assim você confirma a sua presença. Você garante que você esteve na aula. E o outro recado é o seguinte, você que está assistindo a aula pela TV, mas está recolhendo, pegando atividades na escola, por favor, não esqueça de devolver essas atividades devidamente respondidas, ok? Então, fique de olho, pegou a atividade, devolve respondida. Vamos nessa? Vamos ver qual é o tema, o conteúdo da aula de hoje? Vamos ver aqui? Período regencial, Guerra dos Farrapos, 1835 a 1845, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Vamos em frente? Nossos objetivos. Esse primeiro objetivo já é um velho conhecido nosso. Não tão velho assim, mas já é conhecido. Vai dizer o quê? Que o período regencial foi um período de tensão política. Um período onde teve vários conflitos. E entre esses vários conflitos, cada conflito teve o seu objetivo, seja político, econômico. Então, teve uma diversidade. Agora, o nosso outro objetivo a gente ainda não viu, que é o seguinte: reconhecer os motivos que levaram à Guerra dos Farrapos, seus desdobramentos, e resultados políticos e econômicos. Olha só, tivemos uma guerra durante o período regencial, Guerra dos Farrapos. Vamos entender aqui, o que levou a essa guerra? Pensa no trabalho, na dificuldade que é uma guerra. Por que essa guerra aconteceu? Vamos analisar as questões políticas, que tem a ver com o governo, as questões econômicas, tá? Que tem a ver com o dinheiro, com as questões financeiras. Vamos em frente? Antes, vamos lembrar da nossa última aula? Vamos lembrar lá do Grão-Pará, gente, que em 1835, uma província com 120 mil pessoas, uma população grande, tá? Uma província com território também muito grande. E o que vai acontecer? A maioria da população não vivia em boas condições, certo? Conseguiu lembrar um pouquinho? Ainda, o que nós temos aqui? Para os mais pobres, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o desejo de acabar com a escravidão, de ter seu pedaço de terra para poder trabalhar, cultivar, viver dignamente. E para a elite econômica, nós vamos ter o desejo de participação política, de escolher o seu presidente da província, tá? Para você entender bem o que é isso, assim, só para a gente relembrar aqui, presidente da província hoje poderia ser comparado, não igualzinho, mas poderia nos lembrar o governador do estado. Para a gente fazer para você se situar um pouquinho sobre o que seria um presidente da província, ok? Ainda, o movimento recebeu o nome de cabanagem, uma vez que muitos participantes moravam às margens dos rios, nas cabanas. Então, só a gente lembrar da moradia com a pessoa que vivia naquela moradia próxima do rio, os cabanos. Ainda, ricos e pobres de várias etnias uniram-se e conquistaram Belém. Algo que nós chamamos a atenção na última aula foi isso, que vários grupos sociais. Tá? Então, primeiro, vamos pensar na população. Tinham brancos, tinham índios, tinham negros, tinham os mestiços, que eram a maioria. Aí você tinha as pessoas que eram escravizadas, as pessoas que eram livres, mas viviam numa condição de pobreza. E você tinha os fazendeiros, que eram ricos. E pessoas de diversos grupos, como eu acabei de mencionar, se envolveram, lutaram nessa revolta que nós já estudamos, a cabanagem. Ainda, o que acontece? O governo central vai reagir como? Reprimindo violentamente. E em 1840, portanto, depois de 5 anos de conflito, gente, olha, cerca de 30 mil mortos nessa rebelião, naquela rebelião da cabanagem. E lembra que nós até mencionamos
daquela homenagem que um time de futebol fez na sua camisa, no seu uniforme, valorizando o espírito guerreiro? Somos filhos da luta? Exatamente, porque foi um movimento popular que aconteceu na província do Grão-Pará. Gente, diante dessa revisão, desse retomando, vamos ao nosso quiz? Vamos lá? Sobre a rebelião da cabanagem, 1835-1840, é correto afirmar: A. Foi organizada e deflagrada por membros da elite econômica do Grão-Pará. B. Teve vitória sobre o governo central, estabelecendo a República Livre dos Cabanos. E C. Foi um movimento que uniu diversos grupos sociais com objetivos diferentes. Qual dessas é a correta? Aproveite o tempo e nós já voltamos para a correção.
Acertou o quiz? Vamos ver aqui? C. Foi um movimento que uniu diversos grupos sociais com objetivos diferentes. Nós falamos bastante sobre isso na aula passada e também agora no Retomando, né? Brancos, índios, negros, mestiços, escravizados, fazendeiros, homens livres que buscavam melhores condições de vida, enfim, vários grupos sociais com objetivos diferentes lutaram na cabanagem. Vamos nessa? Agora, vamos ler essa notícia aqui? Vamos lá? Qual o valor que a alfândega cobra para compras online do exterior? Então, olha só. Né? Qual o valor que a alfândega cobra para compras online do exterior? Então, é uma pergunta, tá? Para quem utiliza a internet para fazer suas compras. Se o produto vem de outro país, vem do exterior, quanto a alfândega? Mas o que é alfândega? Quanto o departamento do governo que cuida da entrada de produtos estrangeiros, quanto ela vai cobrar sobre esse produto que vai vir de outro país? Olha só, presta atenção nessas condições. Comprou online, correto? Comprou pela internet, vem um produto de outro país. Quanto esse produto tem de valor agregado para poder chegar até o brasileiro que o comprou, a pessoa que o comprou aqui, seja brasileiro ou não? Vamos lá? Livros, revistas e remédios não têm imposto. Lembre da regra. Compra online de outro país. Para compras de até $3.000, imposto é de 60% sobre o valor total da compra, do frete e do seguro. Tá? Então, olha só. Então, vamos imaginar aqui uma compra de $3.000, que é o exemplo aqui que foi nos dado. Vamos imaginar aqui, ó, pode chegar até 60%. Se fosse 50%, tá? O que vai acontecer? O imposto poderia chegar, se fosse 50%, até $1.500, certo? Porque é 50% da compra. Nesse caso, não é aula de matemática, você não está no canal errado, você não está na aula errada, ó. Presta atenção, de 3.000, 50% é 1.500. Como são 60%, é um pouco mais que esse valor se a compra for de $3.000, ok? E ainda é possível recorrer dos valores cobrados pela Receita. Há decisões na Justiça que deram isenção para compras até $100. O que significa isso? Pode ser, se você não concordar com o imposto cobrado, você pode buscar nas leis, enfim, na Justiça, verificar se é possível a redução do imposto ou até, quem sabe, a isenção, ou seja, você não ter que pagar imposto sobre a sua compra online feita comprando um produto do exterior, ok? Agora, vamos em frente para a gente entender um pouco mais por que a gente trouxe essa notícia? Então, o que acontece? Só para a gente relembrar aqui, o trecho da notícia lido trata sobre regras de imposto em relação a compras de produtos online. Veja que eu estou repetindo isso várias vezes e de propósito, tá? É uma regra para compra online. Então, você está comprando virtualmente ali, ok? Está aqui no Brasil, comprando de um outro país virtualmente. Sobre muitos produtos estrangeiros, são cobrados impostos para que tal produto entre no país. E agora uma coisa que talvez você esteja pensando. Uma das razões de tal imposto é proteger o fabricante, o produtor nacional, tornando o produto brasileiro, por vezes, mais barato que o estrangeiro. Talvez você estivesse pensando, mas por que cobra imposto sobre uma compra que eu estou fazendo online em outro país? Exatamente para incentivar nós brasileiros a comprarmos dos fabricantes brasileiros. Assim, a economia interna do país ela acaba crescendo, ou seja, ela acaba tendo maior vigor, ok? Então é por esse motivo que são cobrados esses impostos, para fortalecer, não é o único motivo, mas um dos principais é esse, para fortalecer o fabricante nacional, o fabricante brasileiro. Mas o que acontece? Então, o que você viu até agora? Que olha, que para poder, alguns produtos que eu for comprar online, que vão vir de fora do Brasil, eu vou pagar um imposto. Esse imposto pode até ser 60% da compra, como um todo. E por que o governo faz isso? Para proteger o fabricante do próprio país. Mas, olha só o que eu vou ler para você agora. Mas nem sempre foi assim.
Inclusive, a rebelião regencial que vamos estudar hoje teve como uma de suas causas a redução da tributação, ou seja, dos impostos sobre importação de produtos estrangeiros e elevação dos impostos para províncias brasileiras. Vamos conferir essa história. O que eu li para vocês basicamente é o seguinte, tá? Basicamente assim, que ocorreu o quê? Que teve uma época que foi o contrário. O que foi o contrário? O imposto sobre o nacional era maior do que sobre o estrangeiro. Muito bem, é isso que nós vamos analisar agora. Vamos ver o contexto então da Guerra dos Farrapos? Vamos lá? A província de São Pedro do Rio Grande do Sul tinha sua economia sustentada pela criação de gado e produtos como couro, sebo, graxa e o charque, que é a carne salgada, eram vendidos para outras províncias brasileiras. O que vai acontecer? A economia do Rio Grande do Sul era sustentada pela criação do gado. É claro, outros produtos também eram feitos, fabricados, cultivados na província, mas o mais forte, vamos dizer assim, era a criação do gado. E o charque, que é carne salgada, tá? Ela era o imposto, né, sobre essa carne. A gente vai ver daqui a pouquinho que ele era maior sobre os gaúchos do que sobre outros países. E o que vai acontecer? Essa carne que os gaúchos produziam, vamos dizer assim, criavam gado e produziam a carne, ela ia para outras províncias do Brasil, ou seja, não era consumida apenas no Rio Grande do Sul, ok? Muito bem, esse mapa aqui já é um conhecido nosso de algumas aulas, e onde ficava a província do Rio Grande do Sul? O próprio nome já diz, bem aqui no sul do nosso país, Rio Grande do Sul. Só um detalhezinho, tá? Que esse é um mapa de 1822. Por que esse detalhezinho é importante? Porque no período, quando aconteceu a Guerra dos Farrapos, não tinha mais a Cisplatina. Por quê? Nós estudamos que a Cisplatina separou-se do Brasil e formou a República Oriental do Uruguai. Tá? Então, apenas para você perceber esse detalhe que estamos falando do Rio Grande do Sul. Ok? Vai ter outra imagem que agora vai ficar melhor para você compreender, que é província de São Pedro do Rio Grande do Sul, em 1822, mas perceba que aqui nós já não temos aqui a Cisplatina, correto? Então, essa província aqui. Ainda sobre o contexto da Guerra dos Farrapos, os estancieiros gaúchos, ou os criadores de gado, estavam insatisfeitos com altos impostos para comercializarem com outras províncias brasileiras e, principalmente, pela carne argentina e uruguaia pagar menos impostos para ser vendida no Brasil. É nesse momento que eu quero relembrar da nossa notícia sobre o imposto, sobre a alfândega. Por que eu quero relembrar? Porque é um costume entre os países o quê? Produto que vem de fora vai pagar imposto, vai ficar mais caro, porque se valoriza o produtor nacional. Afinal de contas, somos brasileiros, vamos incentivar os produtores, os fabricantes brasileiros. Isso é hoje. Lembra que nós estamos analisando a história com as nossas referências hoje. Naquela época, a carne gaúcha, para poder ir para outra província, tá? Vamos imaginar que a carne gaúcha fosse para a província de Minas Gerais, de São Paulo. O imposto para essa carne chegar até outra província brasileira era maior, ou seja, era mais caro do que o imposto da carne que vinha do Uruguai e da Argentina. E isso, na prática, prejudicava os criadores, os produtores gaúchos. Vamos ler aqui? Na prática, o governo brasileiro permitia que um produto estrangeiro tivesse melhor condição de venda do que um produto nacional dentro do Brasil. Além disso, as ações do presidente da província deixavam insatisfeita a elite econômica gaúcha. Muito bem, é o que nós acabamos de mencionar. A situação não era comum, pelo contrário, prejudicava os gaúchos brasileiros e, além disso, tinha uma questão política. O presidente da província, aquele que administrava a província, também não estava dando prioridade aos assuntos provinciais. Tá? Então, a população estava insatisfeita com esse governo.
E agora nós chegamos na nossa atividade número 1. Vamos lá? Com base no contexto da Guerra dos Farrapos, responda as seguintes questões. A. Escreva a principal atividade econômica gaúcha em 1835. E B. Apresente uma insatisfação que os estancieiros gaúchos tinham em relação ao governo brasileiro. Então, respondam lá certinho, vão ter um tempo para isso e daqui a pouco nós voltamos.
Conseguiu acertar? Vamos ver a resposta correta agora? A principal atividade econômica gaúcha em 1835 era a criação de gado, produção de couro, sebo, graxa e charque, que é a carne salgada. Tranquilo? E B, os criadores de gado ou estancieiros gaúchos estavam insatisfeitos com os elevados impostos e principalmente pelo fato do imposto sobre a carne uruguaia e argentina ser menor do que era cobrado dos próprios gaúchos, né? Então era aquele sentimento mesmo assim de, vamos dizer até aqui, de indignação, né? Puxa, eu sou brasileiro aqui e estou pagando mais imposto pelo mesmo produto que um estrangeiro? É algo que não é da cultura econômica, enfim, dos países. Vamos em frente? Diante do contexto de profunda insatisfação, no dia 20 de setembro de 1835, os farroupilhas, liderados por Bento Gonçalves, assumiram o controle político da província e proclamaram a República Rio-Grandense. Observe esse nome que está em negrito aqui, ó, Farroupilhas. Sobre esse nome, nós temos aqui, que era o nome que foi dado aos rebeldes, aqueles que lutaram contra o governo regencial, nós temos duas teorias, nós temos duas hipóteses sobre esse nome. A primeira hipótese, que carrega aí por um longo tempo na história, é a questão de farrapos ou farroupilhas ter esse nome devido às roupas que eram rasgadas, maltrapilhas dos combatentes. Essa é uma das versões para o nome farroupilha. A outra versão para o nome farroupilha se dá porque naquela época do período regencial, e nós até apresentamos já esse nome em aulas anteriores, farroupilha era um nome dado a um grupo político. Um grupo político que entre os seus participantes tinham defensores da República, ou seja, republicanos. Então, só para vocês entenderem que a origem desse nome tem duas versões. Tranquilo? E outra coisa que chama atenção aqui no slide é a República Rio-Grandense. O Brasil, um governo regencial de um império, ou seja, a República é um governo no qual as pessoas, os cidadãos, têm maior participação política. Vamos em frente? Aqui uma imagem, certo? Carga de cavalaria, do autor Guilherme Littrán, que encontra-se no Museu Júlio de Castilhos, Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. E aqui nós temos então essa representação, tá, dos rebeldes, dos farrapos, né, em sua cavalaria, lutando ou preparando-se para a luta contra o Império Brasileiro. Certo? Conflito. Vamos falar um pouquinho agora, ainda um pouco mais dessa luta. 4 anos mais tarde, em 1839, os farroupilhas conquistaram a cidade de Laguna, em Santa Catarina, sob o comando de Davi Canabarro e o revolucionário Giuseppe Garibaldi, fundando a República Juliana. O território independente também ficou conhecido como República Catarinense ou República de Laguna. Aqui, gente, nós tivemos uma participação internacional no conflito, que foi o revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, ele fez parte de um movimento, de um fato histórico chamado Unificação da Itália. E o que vai acontecer? A Itália já existia enquanto os italianos, enquanto povo, já há muitos séculos. Mas unificar os reinos da Itália foi um processo que levou um tempo. E Giuseppe Garibaldi fez parte desse processo político na Itália. Depois da unificação da Itália, no século XIX, inclusive, o que nós vamos ter? Giuseppe Garibaldi vem para o Brasil e ajuda também os farrapos nessa luta contra o governo regencial, o governo imperial brasileiro. E veja que a farroupilha se estendeu. Ela saiu do Rio Grande do Sul e, além do Rio Grande do Sul, chegou 4 anos mais tarde em Santa Catarina. Veja que ela foi um movimento que ampliou seus territórios. Aqui nós temos a bandeira da República Juliana, correto? Na conquista de Laguna, ou seja, quando eles chegaram em Santa Catarina e conseguiram ali estabelecer uma república,
os farroupilhas transportaram por terra os navios de Porto Alegre até o litoral catarinense, surpreendendo e derrotando as forças imperiais. Então, olha só que interessante, tem uma imagem até para a gente analisar aqui, tá? Expedição à Laguna, 1916, feito por Lucílio de Albuquerque. E qual foi a ideia, né? Muito provavelmente o porto, né? O litoral catarinense tinham navios, forças imperiais ali, e se eles fossem seguir um trajeto normal, o confronto estaria favorável às forças imperiais. Chegando de surpresa com os navios, a surpresa daria essa vantagem e foi isso que aconteceu, né? O ataque surpresa com os navios transportados por terra favoreceram os farroupilhas. Agora nós vamos para a nossa atividade número 2, que diz assim: considerando o período de conflito da Guerra dos Farrapos, responda as questões. Escreva os nomes de 2 líderes farroupilhas. A. E a B, descreva a estratégia que foi utilizada pelos farroupilhas para vencer as forças imperiais no litoral catarinense. Correto? Falamos de alguns líderes, mencionamos alguns líderes e acabamos de explicar sobre a estratégia utilizada. Então, faça atividade, vai ter um tempo para isso e daqui a pouco nós voltamos.
Conseguiu responder? Vamos ver? Bento Gonçalves, Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi foram líderes da Farroupilha e transportaram navios por terra por meio de carretas puxadas por bois até o litoral catarinense, surpreendendo e vencendo as forças imperiais. Então, olha que interessante essa estratégia utilizada pelos farroupilhas, sob a liderança naquele contexto de Giuseppe Garibaldi, para conquistar o litoral catarinense ali. Vamos falar também agora sobre a reação regencial. Como que o governo brasileiro se comportou diante da Farroupilha? Vamos lá? No ano de 1842, foram enviados 12 mil soldados imperiais para lutarem contra os farroupilhas. Batalhas que duraram até 1845, quando ocorreu o Tratado de Ponche Verde, um acordo que colocava fim ao conflito mediante algumas concessões do governo central. Então, pense que já se passaram alguns anos, tá? De 1835 até 1842, nós já temos 7 anos de conflito, 12 mil soldados enviados, com 7 anos de conflito, muitas batalhas, e o que vai acontecer? Um tratado, um acordo, Ponche Verde, e agora nós vamos ver quais foram as concessões que o governo brasileiro fez para que se alcançasse a paz por meio desse tratado. Entre as concessões do Tratado de Ponche Verde, também chamado de Paz Honrosa, em 1845 estavam a. O direito do povo rio-grandense escolher o presidente da província. B. O aumento do imposto sobre o charque estrangeiro em 25%. Olha só, no item A nós temos uma questão política, o direito de escolher o presidente da província. No item B nós temos um dos grandes motivos, talvez o maior motivo para a Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, que foi o quê? Aumentar o imposto sobre o produto estrangeiro, facilitando o produto interno gaúcho, ou seja, diminuindo o custo do produto interno gaúcho, comparando agora com o uruguaio, argentino, enfim, com o estrangeiro, certo? Então aqui, 2 motivos, um político, o outro econômico. C. Aceitação dos oficiais, dos comandantes farroupilhas ao exército brasileiro com a mesma patente da guerra. Aqui uma questão militar. Então vamos imaginar que o soldado farroupilha, ele fosse ali um tenente, um exemplo. Ele seria recebido no exército brasileiro como tenente. Tá? Então, os soldados farroupilhas seriam incorporados ao exército brasileiro. E D. Libertação dos escravos que lutaram nas tropas farroupilhas. Então, aqueles escravos que lutaram junto com os farrapos seriam libertos de acordo com esse tratado. Ok? Gente, antes da gente prosseguir, uma observação aqui bem rapidinho. Tá? O tratado estabeleceu isso. Não significou que todas as decisões desse tratado, de fato, foram cumpridas como deveriam. Então, essa é uma observação. Tá? Nós temos fontes históricas que questionam o pós-tratado. Tá? E aí a gente também faz essa observação aqui, ok? E vamos agora para a nossa atividade 3. Sobre o Tratado de Ponche Verde, também conhecido como Paz Honrosa, é incorreto afirmar. Olha essa palavra aqui, incorreto, ou seja, o que não é verdade afirmar. A. Permitiu a escolha do presidente da província pelos gaúchos. B. Libertou os escravizados que lutaram pelos farroupilhas. C. Aumentou o imposto sobre o charque do Rio Grande do Sul. E D. Incorporou os comandantes farroupilhas ao exército brasileiro. Qual dessas está errada? Então, tempinho para vocês e nós já voltamos.
Marcou a alternativa incorreta? Vamos ver qual não é a verdadeira? Não é a verdadeira. C. Aumentou o imposto sobre o charque do Rio Grande do Sul. Isso aqui já estava meio fácil de entender, pois eles lutaram exatamente contra isso, ok? E agora chegamos às considerações sobre essa aula. Vamos ver aqui? Na aula de hoje estudamos sobre a Guerra dos Farrapos, também conhecida como Revolução Farroupilha. O conflito que durou 10 anos, entre 1835 e 1845, foi motivado pelos elevados impostos sobre a carne gaúcha no comércio interprovincial e principalmente pelo imposto ser maior para a província nacional comparado ao estrangeiro. Assunto esse que nós falamos já sobre a questão saindo a carne do Rio Grande do Sul, indo para Minas Gerais, São Paulo, outras províncias, esse era o descontentamento. Vamos nessa? Os farrapos tiveram êxito fundando duas repúblicas, a Rio-Grandense, no Rio Grande do Sul, e a Juliana, em Santa Catarina. Todavia, nos últimos anos do conflito, as forças imperiais pressionaram e a guerra terminou com o Tratado de Ponte Verde, também conhecido por Paz Honrosa. Certo? Então, chegou-se a um acordo, depois de 10 anos de conflito entre brasileiros e gaúchos. Ok? E agora, gente, o que acontece? Nós, na próxima aula, vamos analisar e estudar outra revolta, a revolta dos malês. E olha que interessante, na revolta dos malês, os protagonistas, os sujeitos históricos que lideraram o movimento foram escravizados. Tinham livres também, mas a maioria escravizados, afrodescendentes africanos, ok? Então, gente, eu espero vocês na próxima aula para mais uma revolta do período regencial, período turbulento esse, ok? Até a próxima aula.